Fala, ordinários! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português e gostar de advocacia. Aprender direitos, leis. Exatamente. Meu nome é Rafael Oliveira, aqui do meu lado meu irmão Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, o nosso querido peruano Carlinhos Ponce de León. Mais um de utilidade pública aí, hein? Vamos embora. Hoje ele tá com um lag. Deu aquele girinho assim na que tela. é muito botão aqui, velho. É muita coisa pra catucar, caramba. Hoje o papo é com uma candidata à presidência da OAB. Ela é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, professora da UFPE e da Faculdade Damas e uma das maiores referências no Brasil em Direito Marítimo, Portuário, Ambiental e Aduaneiro, que vamos também entender tudo isso. Eu tô aqui hoje com Ingrid Zanella. Seja bem-vinda. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Felicidade estar aqui com vocês. Olha, a advocacia chegou ao Recife Ordinário, né? Chegou ao podcast. E é tão legal a gente ver uma oportunidade de conversar com a sociedade, de conversar com a advocacia pernambucana, principalmente sobre o papel da OAB de Pernambuco, na efetivação de direitos sociais, direitos humanos, na garantia de um Estado democrático de direito, e numa época super sensível, que é uma época de campanha eleitoral, que a classe, né, vai ter a oportunidade de escolher a nossa próxima presidente, né, para o próximo triênio. Então, isso é uma baita oportunidade, a gente aclarar a função da OAB e o papel da nossa ordem na democracia e também falar sobre o futuro, prestar contas, porque eu também sou a vice-presidente da OAB de Pernambuco, então é importante a gente falar um pouco o que foi feito, mas principalmente olhar para o futuro, né, quais as perspectivas que a gente espera para uma advocacia cada vez mais independente, mais forte, e para uma ordem cada vez mais autônoma também, mais independente. Então, queria agradecer o espaço e falar que é um motivo de muita honra e muito orgulho estar aqui conversando sobre a advocacia. E eu sou apaixonada pela advocacia, sou advogada há 16 anos, né, e sei como é importante a gente ter esse debate aqui. Que massa. Antes de começar, a gente tem um presentinho, né? Já é de praxe, todo convidado recebe um presente aqui que representa Pernambuco e não seria diferente, tá aqui a bandeira de Pernambuco da loja Recife Ordinário para começar aqui que, né, tanto representa para nosso estado, é a OAB Pernambuco, então fica aqui nosso carinho, uma bandeirinha aqui do nosso estado, né? Do nosso país, Pernambuco, né? Rapaz, é o único país no Brasil. A gente é muito chato, o pernambucano é muito chato. Você sabe que o pernambucano faz história. Pernambuco é o nosso único estado-país, né? E a gente que é advogado, a gente é muito orgulhoso em ser pernambucano. A primeira faculdade de direito do Brasil foi em Pernambuco. Exato. Toda vez que a gente pega uma referência, um código, o Código de Processo Civil, Código Civil, um Instituto Nacional, a gente vê um pernambucano fazendo história, né? Por isso que a gente gosta muito desse pioneirismo, né? Pernambuco deixou a marca no direito, a marca na democracia, né? E eu sou muito bairrista, viu? Eu gosto muito do nosso estado, tenho muito orgulho de ser pernambucana. É por isso que eu digo que a gente vai fazer história, rapaz. O pernambucano já é advogado por natureza, né? Que já defende a gente de todo jeito, né? E o pior, eu sou professora, né? E às vezes eu viajo, vou para outros estados, ministrar alguma aula, alguma palestra, e o povo pergunta, por que vocês têm mania de dizer que Pernambuco tudo é melhor? Eu disse, porque rapaz, vê. Tu conhece algum bolo mais gostoso que o bolo de rolo? Veja, eu tenho, não vou dizer minha idade, mas já sou uma advogada, né, com uma certa experiência, e eu fui descobrir que o bolo de noiva era um bolo exclusivo de Pernambuco recentemente, assim. Quando eu fui para um casamento há uns 10 anos fora de Pernambuco, eu descobri que lá se come bolo de chocolate em casamento. Eu fiquei decepcionada, porque o bolo de casamento é o nosso bolo pernambucano de noiva, né? Exato. Total. Mas eu vou começar aqui introduzindo aqui pra dar sorte. Esse papo já. Deve ter muitos advogados assistindo aqui, mas também vai chegar a nosso público que a gente meio que precisa entender, muita gente quer entender, de fato, como as ações e o dia a dia, a OAB como um todo, vamos dizer assim, reflete, interfere de alguma forma no social. Então a gente está aqui fazendo hoje o papel do povão para tentar entender, destrinchar. No meio de toda essa eleição, a gente viu o quanto ela está sendo poderosa nesse momento. Assim, as pessoas estão falando. Eu, por exemplo,
apesar de... Eu até disse a Rafa, a gente gosta muito de vocês da OAB, porque a gente trabalha muito com vocês, são 11 processos que a gente já tem. Então, mas, apesar de ter 11 processos, com brincadeira, mas a gente não é do nosso meio, tá com a galera que é advogado e entender da área. Então, pra gente, não deixa de ser um privilégio estar aqui para destrinchar todos os assuntos e também trazer pra galera que tá assistindo, que é nosso público, que vai conhecer um pouco mais desse lado. Exatamente. Eu acho até que a gente poderia começar do começo mesmo, assim, explicar primeiro o que é a OAB e qual a importância da OAB. Veja, o direito em si é uma ciência de transformação social. A advocacia ela é muito importante para a manutenção de um Estado democrático de direito. Todo ser humano ele vai ter conflitos ao longo da sua vida, conflitos de direito consumidor, conflitos de direito civil, né? E o direito ele tenta restabelecer a paz social através da ponderação da proporcionalidade. Então, o direito em si, ele é muito importante, né? Não existe Estado democrático sem um advogado, sem advogado, e a nossa profissão ela tem que ser exercida de forma independente, né? Com princípios constitucionais e liberdade e autonomia. E a OAB, ela é uma instituição que tem um poder de transformação social enorme, né? Nós temos, primeiramente, obrigações que são legais e temos obrigações básicas. Nosso principal viés sempre foi e sempre será a defesa das prerrogativas de todo advogado e advogada. Se você contrata um advogado e uma advogada, você presume ou espera que ele tenha plena autonomia para procurar o juiz, para despachar com ele, para o seu processo tramitar de forma célere, para ninguém impedir que o seu advogado tenha acesso ao processo, né? Cerceie os direitos básicos do seu advogado. Esses direitos são prerrogativas, né? Prioridade para sustentação oral quando você é uma advogada gestante, e a OAB ela tem o poder e o dever de fiscalizar a defesa das prerrogativas desses advogados. E não é só um direito do advogado, não. É um direito da sociedade. Porque se eu não estou podendo exercer a minha profissão com todo esse aparato legislativo, o direito do cliente também não vai ser garantido como deveria. Nessa gestão, pessoal, a OAB de Pernambuco ela teve mais de 1.000 casos de defesa das prerrogativas no estado de Pernambuco, seja no judiciário, seja em delegacia, sempre primando para que o advogado e a advogada tenham seus direitos básicos garantidos e possam efetivar a justiça nas causas que atuam, né? Nós também atuamos de forma incansável na defesa de honorários dos advogados, porque isso é o nosso salário, então a gente precisa de um arbitramento correto de honorários para poder ter a nossa autonomia e nossa independência. E a gente tem as funções legais da OAB. Manutenção do Estado democrático de direito, manutenção dos direitos humanos, dos direitos sociais. Para você ter uma ideia, hoje na nossa OAB de Pernambuco, nós temos mais de 90 comissões temáticas, que são os nossos braços de atuação em vários ramos do direito sensível. E temos uma comissão presidida pelo querido amigo Renan, uma comissão efetiva de direitos humanos. Então, se você pensar, por exemplo, em questões sociais, né, como alguma invasão, ou a questão indígena, né, alguma questão de incêndio, direitos humanos, a OAB também está lá. Entendi. A OAB também está lá pugnando para que a sociedade seja defendida, para que nenhum direito seja violado. Então, percebam como a OAB ela é uma mola propulsora da nossa democracia, porque a gente tem uma função muito ampla. Fiscalizar, digamos, que a lei seja cumprida naquela... Fiscalizar que a lei seja cumprida, estimular, ser uma ponte de comunicação com outros poderes. A gente não tem um poder de polícia do Ministério Público, mas a gente acompanha o Ministério, coloca advogados, às vezes, para atender a população que precise, né? Já atuamos junto em um instrumento que teve no Judiciário, Pop Rua Ajude, né? Atuamos também para ajudar a questão da população carente, né? OAB, ela é um instrumento de transformação social. E eu entrei na OAB como membro de comissão. Ninguém me convidou para ser parte da OAB, né? Eu era recém-formada, tinha 1 ano de formada. Sabia da importância que a OAB tinha na nossa sociedade, né? E perante a advocacia como um todo, principalmente perante a advocacia, e fui lá pedir para participar
de uma comissão. Em 2011, o presidente Henrique Mariano, era à época, pedi para criar a Comissão de Direito Marítimo, Direito Portuário, para trazer essa temática para ser debatida aqui. E percebi como a gente podia fazer muito lá. No primeiro ano que eu entrei, nós montamos a primeira pós-graduação em Direito Marítimo e Portuário aqui em Pernambuco, né? Por causa da comissão. Então, todo local que você ocupa, você tem a chance de fazer alguma coisa diferente. E a OAB, ela é esse local que vai possibilitar que a gente ajude de fato a advocacia. Gabriel, hoje em dia a gente tem a grande parte da advocacia pernambucana, ela é jovem advogados e advogadas. E eu sou professora há mais de 11 anos, então eu acredito muito no jovem advogado e na jovem advogada. Eu acredito que essa geração que está vindo veio para fazer a diferença. Então a gente, como instituição, como a OAB de Pernambuco, a gente tem que possibilitar que eles tenham estrutura, coworking, defesa de prerrogativa, né, ajuda nas questões de anuidade. Atualmente, nós temos, a OAB de Pernambuco tem a menor anuidade do país. E nós temos também, o jovem advogado, quando se forma, paga apenas 50% da anuidade. E pensando nesse jovem advogado e advogada, a nossa proposta é que a partir de 2025, o jovem advogado e a jovem advogada tenha 5 anos de anuidade gratuita, completamente zerada, pelos 5 primeiros anos da sua carreira. Isso é uma proposta lançada de forma pioneira por a gente, exatamente porque eu sei como é difícil começar a carreira. No início é tudo... É muito mais difícil, cara. Para as pessoas que não trabalham, né, com advocacia, o advogado assim começa, como tu falou, né, o honorário é o salário, né? Então, 5 anos seria um tempo estimado necessário para que a pessoa possa ter uma estrutura. É um investimento. Né? Rafael, uma vez eu dei uma entrevista para uma revista e falei uma frase que até recebi alguns comentários sobre ela. Eu falei que, como grande parte da advocacia, infelizmente, eu tinha começado a ganhar como salário uma média de R$1.000. Né? E as pessoas começaram a falar, mas como foi isso? Veja, eu não tenho pais advogados, minha mãe não é advogada, meu pai não era advogado, minha família não tinha um escritório para eu assumir, né? Não tinha algo para eu assumir, então eu comecei exatamente do zero. Comecei meu escritório num cowork que ficava lá em Casa Forte com um cliente, eu e meu irmão, com um cliente, lutando para pagar as contas. Eu não tinha dinheiro nem para alugar uma sala, né? Por isso que eu tinha um coworking. Você tem um endereço fiscal e paga por hora quando for utilizar. E é muito legal, eu acho que é muito legal eu falar isso. Eu não tenho o que falar. Eu não posso ensinar como ganhar 1 milhão em um dia. Não sei, não aprendi ainda, né? Eu sei que tem gente no TikTok aí que fica ensinando, mas eu não posso ensinar isso. O que eu posso estimular a advocacia é que pode dar certo. Eu publiquei um livro recentemente, os 7 erros que eu cometi no início da minha carreira, para você não cometer, para você não repetir. Eu achei super interessante, eu tava vendo. Porque até a disponibilidade de graça pra galera, né, que tá começando. Exatamente, tá de graça. Erros, tu passou por esses erros mesmo, Total. tuas experiências reais mesmo. Totalmente. Esse livro, ele tá de graça no meu Instagram, @ZanelaIngrid, você baixa lá, tá no link, todo mundo pode tá em PDF. Coloca o arroba na tela aí, Carlinhos, por favor, enquanto ela tá falando. E foram erros reais, e olha que eu fui econômica, viu? Só falei 7. Mas descobri como dar uma entrevista e como isso pode ser útil para você, né? Como a gente utiliza os meios de comunicação a nosso favor. Sustentação oral, hoje em dia existe chat GPT, na época era Googão, né? Você dava um Google e rezava para alguém ter gravado fazendo uma sustentação oral. Para 16 anos eu aprendi a fazer uma, porque ninguém me ensinou a fazer sustentação oral. Como cobrar contrato de honorários? Ninguém ensina, né? E hoje em dia a gente tem na OAB projetos para inserção do advogado e da advogada nesse meio. Por exemplo, coworking eu tinha. Hoje em dia, nessa gestão, nós inauguramos 14 coworkings em Pernambuco. Pernambuco tem o maior coworking do Brasil. Eu não estou sendo bairrista, não, é verdade. O maior coworking do Brasil, que fica na Domingos Ferreira, o advogado e a advogada pode utilizar completamente gratuito. Você faz reunião, né? Você atende seu cliente, você faz sua sustentação oral. Queria eu, Gabriel, ter tido isso há 16 anos no início da minha carreira. Eu não tinha. Uma das nossas propostas é o endereço fiscal gratuito. Eu paguei para ter o endereço fiscal junto com o coworking. A próximo ano a gente vai dar endereço gratuito para todo advogado e advogada, principalmente aquele advogado autônomo, aquele advogado que quer montar o seu escritório e não tem condição, que era o meu próprio caso, né? Então ele vai ter endereço fiscal gratuito, ele vai ter anuidade zerada pelos 5 primeiros anos, ele vai ter endereço fiscal, ele vai ter kit digital, que
Outro erro que eu falo no meu livro, eu não sabia fazer site, não sabia como me apresentar, não sabia ter logo, não sabia qual era a melhor forma de eu me apresentar para a sociedade como advogada. E a gente tem um projeto que é o Kit Digital, para fazer a logo, o site, né, para deixar o advogado pronto para começar. Hoje eu vou puxar, eu não ia puxar, tá na minha pauta, mas já vou puxar logo que tem a ver, que hoje tem tecnologia até através de IA, né? Então eu já vou puxar, assim, já que a gente falando da questão da OAB, existe algum tipo de planejamento, ou já se fala sobre isso, como essas tecnologias vão impactar no trabalho dos advogados, assim, porque, velho, é surreal, assim. Vamos pro meu lado artístico, tem de música sendo criada artificialmente perfeita, mas vamos pro lado acadêmico da coisa. Eles trazem a questão estrutural toda formatada, traz é como se você estivesse até conversando com outra pessoa, com outro advogado, digamos assim, tirando dúvidas, interagindo. Será que isso de alguma forma pode ser um futuro assim que a gente vai ver muito em prática, principalmente os advogados? Ótima observação. Eu vejo a tecnologia e a inovação com 2 vieses para a advocacia. Primeiro é o campo de oportunidades sobre novos problemas. O advogado e a advogada, nós resolvemos problemas complexos da sociedade. Esse é o nosso papel, resolver problema. Então, se a gente tem uma tecnologia cada vez mais aguçada, nós temos aí um novo campo de atuação no direito. Então, primeira observação é que a tecnologia é uma oportunidade para a nossa profissão, um novo nicho. E o segundo campo é como podemos usar a tecnologia para facilitar a nossa advocacia. Então, primeiro, como nicho, nessa gestão, nós inauguramos 3 pós-graduações em parceria com o César School, né, sobre tecnologia e inovação, trazendo essas oportunidades para a advocacia. Sabe quando foi que quando eu percebi, assim, que deu um nó na minha cabeça? Ano passado eu estava assistindo uma propaganda de Elis Regina. Propaganda de Elis Regina com a filha dela, Maria Rita. Sim. Né? Da Volkswagen. Que teve uma polêmica até. Exatamente, o deepfake. Eu assisti aquela propaganda e eu achei linda. Puxa, que propaganda emocionante. Né? Queria eu, né? Meu pai também faleceu há 8 anos. Queria eu cantar uma música, brincar com ele novamente com deepfake. Ficou como uma homenagem, né? Uma homenagem, eu achei romântico, eu achei bonito. Aí eu fui dormir no outro dia, eu pensei, e pode? E eu posso estar utilizando o deepfake sem nenhum regramento. Qual o limite para a utilização da personalidade pós-mortem? Né? O Código Civil trata isso de uma forma muito tênue na utilização do direito de personalidade. Mas aquilo ali surgiu um nó na minha cabeça. Qual o limite? Imagina a gente agora ter shows de cantores que já morreram. Holograma, né? Hologramas e todo mundo indo assistir Michael Jackson, né? É uma forma, caramba, é assustador até. É uma assustador. Forma de explorar uma imagem, um cara que já tá morto, velho. E pode ser capitalizado. Isso pode ser capitalizado. Totalmente. Você pode cobrar dinheiro, você pode estimular pessoas a irem assistir o show do Michael Jackson. Então eu fiquei com muitas dúvidas e eu percebi, isso é um nicho. O jovem advogado e a jovem advogada tem que estudar, a advocacia como um todo, na verdade, tem que estudar muita tecnologia, porque isso é um nicho, moedas alternativas, responsabilidade civil no mundo virtual. Eu li um artigo, né, que no mundo virtual terrenos estão em alta, eu não sabia nem se comprava terreno. No mundo virtual, eu disse, meu Deus do céu, eu perdi outra oportunidade, porque quando surgiu o Bitcoin, eu disse, isso não vai dar certo. Perdi a chance de ficar rica. E agora Dá tempo ainda, vai crescer mais, eu sou a favor. De comprar terreno no molho, o mercado imobiliário aí, pro direito imobiliário, quantos problemas a gente vai ter para resolver. E o segundo viés, então eu vejo a tecnologia com bons olhos e uma perspectiva muito positiva para o futuro, como um novo nicho que a advocacia pode atuar. E o segundo ponto é que a tecnologia está a nosso favor. Então vamos desmistificar e utilizá-la. Eu fui dar uma palestra, uma fala, na verdade, em homenagem à advocacia, na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Me convidaram porque eu sou vice-presidente atual da OAB de Pernambuco. Fui fazer uma fala lá em homenagem ao Dia do Advogado, né? E disseram que o meu tempo para falar era 5 minutos. Eu fiz meu discurso, eu gosto de fazer, para ter a minha cara, tudo bem certinho. E fui pro ChatGPT. Minha versão é gratuita. Chat, como fazer um discurso com 5 minutos? Aí ele me deu a resposta bem prática, né? Olha, você tem que falar numa velocidade tal, com tantos caracteres. Eu disse, não me ajudou. Aí ele, mas se você quiser, coloca o seu discurso aqui. Copiei, colei. Ele encaixou nos minutos, né? E ele disse, seu discurso tem 8 minutos. Caramba. Você quer que eu reduza
para 5 minutos. Eu, claro, pois não. Faça essa gente dizer. surreal, Ele reduziu. Eu imprimi as 2 versões e vi que o dele estava melhor do que a minha, porque ele cortou o que eu tendo a ser repetitiva. Nós somos humanos. A gente quer convencer. Então eu vou repetir. Então o que é que a gente tem na próxima como proposta para a próxima gestão? Né? Nós temos tínhamos uma conselheira que consideramos a nossa matriarca, que é Naí Andrade. Naí Andrade foi a primeira diretora mulher da OAB de Pernambuco em 1970, e ela tem uma frase que é muito conhecida e dá muito orgulho para a advocacia pernambucana: vai ter mulher na ordem, sim, né? Vai ter mulher nessa ordem. Quando ela quis se referir a ela, em 1970, ter entrado como primeira diretora, e ela foi secretária-geral da nossa instituição. Então, a gente vai lançar na próxima gestão um aplicativo de inteligência artificial e já demos o nome, já o batizamos como Nair Inteligência Artificial, em homenagem à nossa querida matriarca. A gente tem que lembrar o passado para poder ter um futuro, né? Temos sempre que rememorar aqueles que muito se doaram em prol da nossa OAB. Então, a gente vai ter inteligência artificial, principalmente para tentar quebrar com essa assimetria que existe entre pequenos escritórios e advogados autônomos e grandes escritórios. A gente quer que todo mundo tenha o mesmo acesso à tecnologia e acesso à informação. Por isso tem que ser gratuito para todo mundo. Então a gente vai possibilitar que haja análise de peças, doutrina, análise de jurisprudência, né? Tudo muito mais acessível para o advogado e a advogada. Também vamos lançar um Conecta OAB, né? Que é um aplicativo que vai estar na palma da mão de todo advogado para saber quais são os serviços que a advocacia tem, né? A advocacia tem farmácia, tem espaço kids, a advocacia tem, né, consultórios, tem consultas gratuitas, vacinação, tem cowork, tem tudo. Então a gente precisa que a advocacia tenha isso de forma muito mais acessível. E vamos também criar uma central de combate à exploração da advocacia. Vai ser uma das minhas principais bandeiras, a luta pelo combate à precarização da advocacia no nosso estado. A gente precisa olhar para a advocacia do cais ao sertão. A gente precisa entender as dores de cada advogado e advogada. E eu já percorri mais de 50 quilômetros, né? 50 mil quilômetros nesses últimos anos. Já fui mais de 7 a 10 vezes em cada subseccional. Temos 29 subseccionais conversando, dialogando e entendendo a advocacia. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. O meu compromisso é não só levar acessibilidade e tecnologia com os nossos aplicativos, mas também combater a precarização no estado de Pernambuco. Ingrid, você citou assim que começou sobre os honorários, eu fiquei curioso para saber, porque eu acredito que no Código Civil deva ter, né, se é 10%, 20%, mas a gente vê, às vezes, advogados fechando a 1% ou qualquer valor, que eu queria saber até que ponto isso é legal e o que pode fazer para beneficiar os advogados nessa situação. O nosso Código de Processo Civil, ele estabelece percentuais que devem ser arbitrados, considerando a causa, né, o tempo, etc. Né? E também, se você está litigando, por vezes, contra a administração pública, ele bota lá um quantitativo, né, até 8%, de como devem ser cobrados, a depender do valor da causa, como devem ser cobrados os honorários. Infelizmente, o Código de Processo Civil, ele não vem sendo aplicado, né, no nosso entendimento, claro, como ele deveria na questão do arbitramento de honorários. Então, nessa gestão, para tentar ajudar a advocacia pernambucana, a gente criou uma comissão de defesa de honorários da advocacia. Então, se você, advogado, está litigando e seu honorário era para ser de 10% sobre o valor da causa e equivocadamente foi colocado um valor fixo, R$1.000, você vai precisar de uma ajuda da OAB para poder litigar e aumentar e ter os seus honorários arbitrados de forma correta. Nessa gestão, a OAB de Pernambuco começou a entrar em processos como amigos curi para defender os honorários da advocacia pernambucana. E a gente viu, Rafael, que isso é tão importante, mas tão importante, porque às vezes você está litigando com o seu direito e você não tem forças mais para estar lutando ali, precisa de uma ajuda, e a OAB é para isso, a OAB tem que estar do lado da advocacia, para fazer com que os seus honorários sejam corretamente arbitrados, sejam respeitados conforme os parâmetros do Código de Processo Civil. Né? E na próxima gestão a gente vai ampliar essa comissão de defesa dos honorários e vai ter uma central
e vai ter uma procuradoria de defesa dos honorários para a advocacia pernambucana. A gente vai entrar nos processos, a gente vai despachar e vamos profissionalizar isso. Não só a defesa dos honorários, mas também a nossa comissão de prerrogativas, ela vai ganhar um app, né? Vai ter um plus aí. E a nossa proposta da nossa campanha é ter uma diretoria de defesa das prerrogativas também com mais profissionais e mais estruturada para defender a advocacia como um todo. Eu não sei se a advocacia pernambucana viu, mas a gente já divulgou no nosso Instagram nossa chapa. A gente tem muito orgulho da nossa chapa, né? E a nossa chapa já consta lá o nosso diretor de prerrogativas, né? Consta toda a nossa diretoria, Caixa de Assistência e ESA, porque a gente montou um time que eu estou muito orgulhosa e muito feliz, um time que representa de verdade a advocacia pernambucana, além de paridade, que isso é obrigatório. Nós temos representantes de 30% do interior, né? Teremos uma sertaneja no Conselho Federal. Veja que bonito. Isso é compromisso. Isso é compromisso. Quando a gente diz que a gente valoriza o interior, a gente pegou membros de todas as 29 subseccionais para comporem com a gente essa chapa. Então, estou muito orgulhosa da chapa e também da nossa central de combate, da nossa procuradoria de defesa dos honorários e da nossa diretoria de prerrogativas, que são as propostas para ajudar esse tema no próximo triênio. Ingrid, uma das minhas curiosidades, que eu fiquei assim, eu não posso deixar da gente trocar esse assunto, que eu vi sobre direito marítimo. Assim, foi uma coisa que eu fiz, que até na minha cabeça assim, eita, caramba, algo que eu nunca pensaria, assim. Obviamente, quando eu penso em território dos mares, a gente pensa mais em guerra, se você chegar em tal local e aquela área de tal país. Mas tem também a questão privada e tal. E lendo, a gente viu que tu fosse a pioneira no Brasil com estudo ambiental sobre o impacto dos cruzeiros marítimos em Fernando de Noronha. Eu fiz, mais legal ainda a gente tratar um pouco desse assunto, porque tu pode introduzir um pouco do direito marítimo pra gente, abrir essa pauta e falar um pouco dessa questão do Fernando de Noronha, que tem tudo a ver com a gente precisa saber. Você pesquisou mesmo, porque esse estudo é antigo, viu? Mas é legal, porque eu fiquei curioso, eu falei com o Carlinho, o nosso podcast aqui é famoso justamente nesses assuntos mais aleatórios, assim, que ninguém... Porque a gente fica, que legal falar disso. Carlinho falou até de um assunto, não foi? Qual foi? Porque assim, quando ele falou isso pra mim, eu lembrei de uma história. Sempre diga que o pessoal sabe que minha mãe é peruana, né? O Peru tem uma treta com o Chile territorial. Uhum. Quando eu morei lá em 2009, tiveram uma treta lá da fronteira marítima. Sim. E aí teve uma convenção para determinar lá como ia ser traçada a fronteira. Aí traçaram uma nova fronteira, porque antigamente beneficiava mais, acho que o Chile, não lembro bem. E a Bolívia ficou sem o acesso, não foi? Não, a Bolívia perdeu. Há mais tempo. Então, a história da Bolívia é mais antiga e tinha uma treta nova, porque o que acontece? Como foi essa história? A Bolívia tinha acesso ao mar, e aí teve uma guerra que a Bolívia se juntou com o Peru pra detonar o Chile, e o Chile ganhou dos dois, e o Chile pegou esse pedaço que é da Bolívia, mas que antigamente era do Peru. E aí teve uma negociação lá pra tentar ver se a Bolívia dava um pedaço... Perdão, se o Chile dava um pedaço de terra pra Bolívia, e aí os peruanos falaram, não, esse pedaço aí é da gente primeiro. Aí até hoje tá sem definição, mas o mar resolveram. Essa parte da água lá resolveu. Acho que deve envolver algo do tipo, né? Mas você segue aí. Não, esse caso que ele mencionou é um caso muito legal para estudo. Até nas primeiras aulas de Direito Marítimo eu menciono ele. Porque, coitada da Bolívia. A Bolívia perdeu a metade do deserto da Atacama. Era dela, cara. Perdeu a metade do deserto da Atacama e perdeu a saída pro mar. E a saída pro mar não é só um porto, não. É uma área para você explorar, para você pescar, né? Para você chamar de sua, para poder você ter exploração. Tem que fazer acordo com outros países lá, eu acho, para esse tipo de coisa. Exatamente. Então, o Peru estava cedendo um porto para a Bolívia, mas a Bolívia queria do Chile, porque ela perdeu na guerra para o Chile. Por isso que o Chile é enorme, né? Se a gente pegar no mapa o Chile, é enorme. Ele pegou todo o deserto do Atacama, que era da Bolívia. E a Bolívia, né, quem tiver curiosidade, olha na Constituição da Bolívia, eles comemoram até hoje o Dia do Mar. E eles não têm mais mar. Né? Então, assim, é um direito constitucional da Bolívia eles têm o Lago Titicaca. É o Lago Titicaca é o mar deles, não?
Então, assim, Caramba. o que aconteceu? Eu sou especialista, estudei muito Direito Civil. Né? Sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, concursada na área de Direito Civil. Quando eu me formei, antes de me formar, eu passei um tempo morando fora, né, para estudar, tal, né, tive muitas histórias interessantes e fiz amigos. Um desses amigos, né, o pai dele tinha uma agência marítima que trazia os cruzeiros para Pernambuco. Quando eu voltei para cá, ele me convidou, veja que interessante, né? Ele me convidou para dar férias para uma tripulante brasileira. Ingrid, por que tu não embarca, vai trabalhar na contabilidade náutica do navio e dá férias para essa tripulante que ela precisa? Então, eu embarquei no navio e trabalhei embarcada no navio de cruzeiro por quase 2 meses como chefe da contabilidade, né? Outra aventura na minha vida. Então, quando eu saí do navio, eu disse, eu preciso trabalhar com o direito marítimo. Primeiro porque eu não tenho origem jurídica. Meus pais não eram advogados, né? Eu não tinha escritório para herdar, não podia entrar no escritório de ninguém. Então eu pensei na minha cabeça, é mais fácil eu desenvolver uma área do zero. Uma área que ninguém fazia em Pernambuco, isso há 16 anos. Então, comecei a estudar em casa, ainda na faculdade. Meu mestrado na Federal foi envolvendo o princípio constitucional do Tribunal Marítimo. E o meu doutorado foi o estudo ambiental dos cruzeiros em Fernando de Noronha, que foi o primeiro estudo do Brasil de impacto sobre os cruzeiros nos mares, né? Então, a gente tem... Eu não vou falar sobre o estudo em si, mas o que eu posso constatar é que o que pode se constatar, não só eu, mas a ciência, hoje em dia estou muito mais evoluído, que os navios, eles são sustentáveis. Se você seguir todas as normas, né, você tem uma ideia, o navio, ele emite a menor taxa de enxofre para o seu combustível, 0,5, quando o costume era 3,5. Então, ele polui menos na atmosfera, então ele tem várias questões interessantes. E foi nessa área que eu desenvolvi, que eu comecei a advogar. Se vou começar a advogar, vai ter que dar certo, é difícil para todo mundo, vamos embora montar um escritório especializado na área. E esse navio foi meu primeiro cliente. Né? Ele ficou preso no Porto de Recife, eu entrei com mandato de segurança no sábado. Na época não existia processo eletrônico, entrei e consegui eliminar e ele se transformou aí, graças a Deus, no meu primeiro cliente. Então, por que essa história é interessante? Né? Porque eu acredito que várias advogadas e advogados como eu têm muitas dúvidas. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Todo mundo sai da faculdade preocupado, sem salário fixo, sem muita perspectiva. O que é que eu vou fazer? Vou estudar para concurso, vou montar meu escritório. Então, eu costumo citar o meu exemplo, porque de repente eu tive uma oportunidade, estava preparada para ela, né? Soube aproveitá-la, né? Sabendo que ia ser muito difícil, eu assumi os riscos para tentar desenvolver uma área em Pernambuco e que, graças a Deus, deu certo, né? E essa foi minha área de pesquisa relacionada sempre ao direito civil. Então, o direito marítimo está em tudo, né? Quando a gente vê um derramamento de óleo, quando a gente vê um naufrágio, uma colisão, o caso do Peru aí, da Bolívia, está em tudo o direito marítimo. Essa questão falou derramamento de óleo, que até rolou lá, não ficou, isso no mundo não ficou sem explicação, não foi? Foi uma curiosidade. Já teve um inquérito civil do Ministério Público, né? A gente tá esperando para saber se vai ter algum desdobramento, alguma ação civil. Na época, eu até, como voluntária, me disponibilizei para a gente tentar, né, através da OAB, ajudar as comunidades, ver os marisqueiros, os pescadores, o que é que eles podiam, né, ajudar ali. E foi muito bonito ali de ver também. Foi uma situação muito triste, mas foi muito bonito de ver o voluntariado e o sentimento de grupo das pessoas, né? Ela querendo proteger que o óleo não chegasse na praia de Maracaípe, né? Isso faz a diferença também. Cada situação ruim, a gente tem que ver o lado positivo, como as pessoas se unem em prol de um objetivo maior. Eu vou te fazer uma pergunta que eu vou também fazer pro outro candidato, que é genérica, mas é importante para quem está assistindo. Às vezes é uma pergunta como essa que faz uma diferença. O que é que te motiva para concorrer à presidência da OAB? E para tu estender um pouco mais, que tu já, como você já é vice, já tá na área, o que te motivou a entrar pra OAB também? Traz isso pra gente, assim, esse teu período, assim, de transição, que eu tô entendendo agora, eu tô falando mais, tô destrinchando um pouco da tua história, dos teus caminhos, e a gente vai aprendendo junto aqui. Veja, eu me motivei para entrar na OAB quando eu tinha 1 ano de formada,
por entender que a OAB é uma ponte de fortalecimento da advocacia pernambucana. Né? A gente, através de comissões, a gente podia fazer muito para fortalecer uma advocacia numa área que estava sendo desenvolvida. Né? Cursos de pós, né? Fomentar ali a capacitação, fomentar o acesso à educação, o fortalecimento da advocacia. E desde que eu entrei na OAB, eu entendi como a OAB é uma fonte de transformação na vida social da advocacia pernambucana. Então, a OAB tem uma função social enorme. Enorme. Não é fácil a gente sair da faculdade, né, sem ter uma sem saber exatamente o que vai fazer. Então a OAB ela acaba sendo o braço forte do início da advocacia, né? Desde que eu gosto muito dessa questão de estar próximo à classe, de pensar em projetos que fortalecem, e eu acredito que a OAB é esse lado. Pensar em coworking, como começar a advocacia, como ter bolsas de pós-graduação. Então é a forma que a gente tem de se doar para a advocacia. A advocacia, ela me deu exatamente tudo que eu tenho. Eu sou muito grata à advocacia. Todos nós sabemos como a advocacia é importante, mas é difícil, né? Principalmente para jovem, para o advogado autônomo, para aquele advogado que não está dentro de um grande escritório. Então, a OAB, ela acaba sendo esse elo forte. Então, eu quero estar dentro de uma instituição para transformar e valorizar a advocacia do nosso estado, né? Para possibilitar que todo advogado em Pernambuco tenha vez, tenha voz e se sinta representado. Eu não tenho dúvida que quando as pessoas me olharem, vão saber, é possível, é possível dar certo na advocacia, é possível vencer, é possível, né, ocupar um cargo de gestão dentro da OAB. Eu entrei como membro de comissão, sem nunca ter sido convidada, né, e desde então galguei o meu espaço, sem atalhos, sem passar ninguém para trás, com muita lealdade, com muito trabalho coletivo. Então, eu acredito realmente que a OAB ela pode ser essa força motriz na sociedade, da democracia e principalmente na advocacia pernambucana. Então, eu estou muito motivada, espero realmente contar, sei que vou contar com a confiança da advocacia pernambucana, né? Quem me conhece sabe o que já fiz. Você tem uma ideia? Nessa gestão, eu substituí o presidente por apenas 10 dias. Passei 10 dias como presidente da OAB, substituindo. Nesses 10 dias, nós entramos com uma medida no CNJ para possibilitar que houvesse plantão do judiciário, que houvessem normas que fossem respeitadas. Então, todo o local que eu ocupo, eu tento deixar um legado para a advocacia do nosso estado, né? Seja através de cursos, seja através de ações, de lutas. Era eu que estava lá, nós que estávamos lá, defendendo um advogado e afogado já em Gazeira, quando ele foi expulso equivocadamente de uma delegacia. Então, tá ao lado da advocacia me enche de orgulho, me enche de motivação, e eu quero que a nossa instituição continue sendo uma instituição independente, uma instituição forte, uma instituição que não deva favores, né, que não tenha nenhum tipo de prestação de contas a dar, porque a advocacia merece esse tipo de respeito. Ingrid, caso eleita, você será a primeira mulher presidente da OAB. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu não sei quantos anos são de história da OAB. Então 93 anos. Então né? seria um marco. E também queria saber, trazendo um pouco dessa perspectiva de uma mulher advogada, o que é que se pode ter um olhar diferente, o que é que se pode ajudar para elas? Olha nosso Pernambuco aí no pioneirismo, né? Rafael, para você ter uma ideia, nós nunca sequer tivemos uma candidata à presidência mulher. Caramba, em 92 anos. Né? A primeira diretora, Naí Andrade, em 1970, com a célebre frase, vai ter mulher na ordem. Margarida Cantarelli foi a nossa primeira vice há mais de 50 anos, né? E a gente hoje em dia só celebra isso. A gente só celebra na advocacia pernambucana cargos de vice, cargos de diretora. Né? E nós tivemos em Pernambuco grandes presidentes, todos advogados renomados, né? Mas tivemos grandes presidentes que muitos se doaram para a advocacia. Mas a gente acredita, né, que aí eu tenho dois passos, né, dois vieses para mencionar. Eu não tive atalhos para chegar aqui. Eu trabalho e me dedico à advocacia nesse grande voluntariado desde 2011, 2012, como membro de comissão. Eu nunca precisei de um cargo para fazer algo pela advocacia. Desde que era membro de comissão, me dedico trabalhando diuturnamente pela valorização da classe. Então, não quis atalhos para chegar à situação de candidata. Trabalho de forma coletiva,
raiva, sempre estive do mesmo lado, sou leal às pessoas que trabalham junto comigo, e eu acredito que essas são características, honestidade, lealdade, compromisso com a verdade, que devem estar sempre pautados em qualquer pessoa que se disponha a querer a querer presidir a OAB de Pernambuco de uma forma muito democrática, em conjunto com todos. Então, em 93 anos, nunca tivemos sequer uma candidata. Lá na OAB de Pernambuco, quando a gente entra, do lado direito, nós temos a galeria de presidentes, né? E são homens, todos homens, obviamente. Recentemente, a professora Margarida Cantarelli publicou um artigo que o título do artigo é A Ousadia de Ser Igual. Né? Como é que a gente quer fazer diferente se a galeria é formada por pessoas todas iguais? Então, a gente precisa ter um novo passo para uma representatividade na advocacia pernambucana. E eu acredito que esse é um anseio de todos. Eu não sou a candidata de um gênero. Eu sou a candidata da advocacia pernambucana. Eu sou a candidata do sertão. Eu sou a candidata da jovem advocacia, do homem advogado, da mulher advogada. Eu sou a candidata de um grupo de pessoas, de 40 mil advogados e advogadas pernambucanas, que acreditam que o nosso trabalho ele foi bem feito, nós temos uma boa avaliação e que tá na hora da OAB de Pernambuco dar um salto mais democrático e representativo. Mas eu queria só destacar, essa é a frase, né? Esse é a galeria, fica a galeria dos presidentes, dos ex-presidentes, na OAB de Pernambuco. E tenho queridos amigos, pessoas que muito nos orgulham, que se doaram para a advocacia pernambucana, mas é uma galeria da ousadia dos iguais. E veja, 93 anos, né? E veja, eu me dediquei, eu não busquei atalhos para estar aqui. Eu sou advogada militante há 16 anos, tenho a minha própria trajetória, lutei pelos meus espaços para ter o meu próprio escritório, um escritório honrado, pequeno, mas com muito atendimento, assim, um escritório bem visto pela advocacia pernambucana, tenho grandes parceiros, né? E lutei também para me dedicar à advocacia, na ordem, com vários projetos que tocamos ao longo dessa gestão. Então, trabalhei através de uma experiência, a consolidação do meu nome, que veio de forma democrática por 27 dos presidentes de 29 subseccionais. Então, Araripina, Petrolina, Garanhuns, os ex-presidentes de Caruaru, Saulo, Felipe, que é o nosso candidato lá, todos nos apoiam para que a gente tivesse uma candidatura representativa do Cais ao Sertão, porque eu não quero ser uma candidata de um gênero, eu sou a candidata da advocacia pernambucana, por isso a nossa chapa foi tão bem pensada, com tanto orgulho. Né? São duas mulheres, né? São duas mulheres, né? Chan, que é a nossa querida vice, ela é uma professora que se dedica muito à jovem advocacia, ela aprovou mais de 13 mil advogados e advogadas em exame de ordem, é uma grande professora, também uma grande advogada, né, com a carreira consolidada e que quer ajudar, principalmente na pauta de combate à precarização e à exploração da advocacia, que é um dos compromissos que nós fizemos aqui. Então, é representativo, não podemos negar que é muito representativo. E você veja, eu já contei para você minha história, então você imagina como eu estou orgulhosa de estar aqui como a primeira candidata mulher da OAB de Pernambuco. E, mais uma vez eu repito, uma candidata da advocacia pernambucana, não de um gênero. A advocacia toda nos escolheu como representante desse grupo, né? Os presidentes de subsecção, a advocacia do Cais ao Sertão, a jovem advocacia, a advocacia militante, a advocacia autônoma. Então eu represento aqui uma classe. Por isso que eu digo que a nossa vitória vai ser a vitória de Pernambuco. Eu vou trazer um assunto que é uma curiosidade minha, que eu fico pensando. Como eu já disse, eu já participo de várias audiências. E parte dela começou a ser online, né? Depois da pandemia. Aí, pra mim, era maravilhoso, porque você tá em casa, você só se organiza, senta lá e faz aquela audiência. É muito legal do que você deslocar, trânsito e tudo mais. Só que aí eu fico pensando assim, pra mim é massa, mas ao mesmo tempo eu já vi altas coisas na internet que rolam, assim, que... e não só na internet, até comigo mesmo, de tá testemunha de estar ao lado, tá na rua, na moto, na hora, e o juiz pedir, pode sair da moto, com toda a educação e tal. Então você vê que geram alguns transtornos também.
e ao mesmo tempo facilita, mas trazem outros problemas. Aí viralizou agora recente aquele cara que se escondeu debaixo da mesa, não sei se... Não vi, não. Que era uma audiência de que parecia que o advogado e o juiz não poderiam... O advogado e o cliente não poderiam estar juntos, e aí o juiz desconfiou, perguntou, e aí quando ele vira a câmera assim, o outro se escondeu debaixo da mesa. Aí viralizou, ficou um negócio bem engraçado. Aí eu fico pensando, só um assunto como em tom de curiosidade, mas que possa ser algo que se debata também internamente entre vocês. Essa questão online, ela, na tua visão, ela, de certa forma, ajudou mais do que piorou? Isso acaba desmerecendo, às vezes, o trabalho dos advogados, dos juízes, que estão lá seriamente para fazer um papel que também faz funcionar pela internet. De que forma dá para, vamos falar, da OAB de Pernambuco, olhar isso? Se interfere de alguma forma? Porque eu entendo que vocês fiscalizam, né? Então, eu não sei se isso de alguma forma é uma pauta para vocês. Veja, depois da pandemia, a gente teve uma celeridade, assim, foi um salto, né? Parece que a gente passou 10 anos em 1 ano e meio. Pois é. Né? E, assim, várias coisas que se consolidaram na pandemia, parece que a gente não voltou ao mundo ainda normal. Né? Um mundo virtual é importante, sem dúvida. Ele facilita. Uhum. Imagina você que a gente está falando aqui de Recife, que é muito mais fácil. Aqui a gente pode ir para o fórum, mas no interior, por exemplo, às vezes a comarca mais próxima está a 100 quilômetros. Caramba, tem isso, né? Então, assim, a gente não pode negar. Por isso que é importante a gente conhecer a advocacia pernambucana, conhecer Serra Talhada, Oricuri, Araripina, para saber as dificuldades que cada subseccional passa. A força da advocacia de Petrolina, né? Que seguirá firme, não vamos dividir Petrolina, não vamos dividir Caruaru, vamos fortalecer as subseccionais, né? Então a gente precisa conhecer as nuances dessa advocacia, porque o mundo virtual é importante, né? A gente precisa de um equilíbrio e do bom senso, que parece que nunca é demais. Então, principalmente em comarcas mais afastadas, se a gente tiver audiências de conciliação online, muito mais fácil. O advogado não precisa nem a parte de deslocar 100 quilômetros para fazer uma mera audiência de conciliação, que antes, há 4, 5 anos, eram todas presenciais. Como é que fazia um negócio desse? A pessoa ia. Né? Por isso que a gente lutou tanto na OAB de Pernambuco para garantir o não fechamento de comarcas. Né? Essa foi uma pauta que a gente lutou muito. Pra você ter uma ideia, fizemos até protesto em frente à Alep e conseguimos a manutenção de algumas comarcas. Estive recentemente em Surubim e eles estavam até mencionando, por causa da OAB de Pernambuco, conseguimos manter as nossas comarcas aqui. Éramos nós, era esse grupo que estava lá lutando pelo não fechamento de comarcas. Eu estava lá quando todo advogado teve a sua violação de prerrogativa, né? Isso mostra o nosso trabalho e a experiência, que é importante vir com essa renovação tão importante. Então, é importante ter o mundo virtual, sim, mas precisamos de um equilíbrio. Nós precisamos, principalmente como advogados e advogadas, ter acesso aos magistrados, ter acesso aos desembargadores, conseguir despachar, conseguir explanar o nosso direito. Isso é um direito, isso é uma prerrogativa da advocacia, né? Facilitar, conseguir fazer com que os nossos processos tramitem de forma célere e principalmente eficiente. Então, essa é uma causa muito importante para a advocacia, Gabriel e Rafael. Nos últimos anos, nós fomos várias vezes ao CNJ, mais de 21 vezes ao CNJ, né, possibilitar o acesso à justiça, o combate à morosidade. Então, são várias batalhas que vamos continuar travando toda vez que for necessário. Uma pergunta sincera. Tem como diminuir a quantidade de roupa para os advogados no Nordeste? Porque, pô, sei lá, acho que valeria poder ir para uma audiência de bermuda. Porque aqui é diferente, né? Eu fico imaginando assim, no Sul, usar o terno no friozinho é tranquilo, mas aqui... Petrolina. Petrolina, pior ainda. Tava quente que só. Fui lá 10 dias, estava quente, Petrolina. Eu amo Petrolina. É a Califórnia pernambucana, viu? Petrolina é lindo, o melhor sushi fica lá. O sushi, não posso falar nome não, mas o melhor sushi fica lá. Fazer propaganda. Né? Mas eu amo Petrolina, a advocacia de lá é muito forte, aguerrida, unida, né? Merece uma atenção sempre especial da OAB e de toda a advocacia pernambucana. Um abraço para o meu presidente Marcílio. Essa questão de investimento é interessante, né? A ministra Carmen Lúcia, você tem uma ideia de como é diferente, né? Ela, quando tomou posse no STF, disseram para ela que a mulher não poderia ir de calça. A mulher teria que ir de vestido ou saia,
porque era vestimenta, e ela foi a primeira ministra a usar terno, calça no STF. E aqui em Pernambuco nós também temos o nosso grande exemplo, que foi a nossa primeira vice-presidente Margarida Cantarelli, que quando assumiu como desembargadora aqui no Tribunal da Quinta Região, vindo da advocacia, né? Primeira a chegar como desembargadora da advocacia no TRF, ela também inaugurou a vestimenta. Então, o que isso quer dizer? Claro que a gente está dentro de um ambiente formal e nós temos que transparecer essa formalidade através da nossa vestimenta, mas é óbvio que existem questões mais flexíveis que devem ser ponderadas também. Mossoró, meu Deus do céu. Para garantir a dignidade do advogado, né? Para garantir principalmente a nossa liberdade de expressão. Você tem uma ideia, até hoje na OAB de Pernambuco, nós temos casos de violação de prerrogativas de mulheres advogadas por causa das roupas. Isso. Teve um caso incrível, que fizemos inclusive um desagravo, eu estava pessoalmente lá para garantir a proteção e o desagravo dessa colega advogada, vou para todos os desagravos, sempre tive lado a lado da advocacia pernambucana, né? E nós fomos lá desagravá-la porque ela foi impedida de entrar em um presídio porque ela estava usando saia, né? Então disseram que aquela não era uma roupa adequada para ela estar utilizando, mas pera lá, né? A nossa liberdade de expressão, né? A gente pode utilizar, ela não pode ser impedida de acessar porque ela está de calça ou está de saia, principalmente de acordo com a sua vestimenta. Então, fomos lá, desagravamos a advogada, como sempre fizemos. Recentemente teve outro caso de uma advogada que não teve o direito de prioridade e preferência na sustentação oral por estar gestante. Isso é um direito legal, não é uma faculdade. Né? Por lei, a advogada gestante tem a preferência para fazer a sustentação oral. E houve essa negativa e nós atuamos sempre em defesa da advogada, nunca silenciamos e sempre estivemos lado a lado de toda advogada e advogada pernambucana na defesa das prerrogativas. Basta ver o mais de 1.000 atendimentos que fizemos nessa gestão. Ingrid, a gente vai começar a fazer as perguntas da galera, que é do pessoal mandou aqui pra gente ao longo da semana. Eu vou começar já com um aqui. Que eu vi até que você falou aí na nossa conversa. Como a OAB pode ajudar a reduzir a morosidade nos processos judiciais? Nós temos atualmente 2 comissões de celeridade processual que fazem reuniões periódicas com o tribunal, sempre buscando tecnologia para facilitar os andamentos e principalmente os acessos, que é a Comissão de Celeridade Processual no âmbito trabalhista e no âmbito judiciário. Essas 2 comissões, elas se transformarão em 2025 na Central de Celeridade Processual. Nós teremos também 2 inovações, né, que é o Reclame Aqui dos tribunais, para possibilitar que todo advogado tá no card das nossas propostas. O pessoal pode ver essa proposta onde? Tá no meu Instagram. No meu Instagram tem todas as nossas propostas e toda a nossa chapa. Certo. A gente tem muito orgulho do caminho que a gente tá trilhando e do time que tá andando do nosso lado. Então, nós teremos a Central de Celeridade Processual. Nós vamos estimular através da jurimetria, né? Quem está sendo produtivo, quem pode ser mais produtivo, como as varas, né? As turmas podem ser mais céleres e ajudar a advocacia nessa linha. E também vamos lançar o aplicativo Reclame Aqui, possibilitando que todo advogado e advogada consiga fazer o registro com os dados anonimizados, ou seja, proteção das suas informações, consiga fazer os registros do que está acontecendo. Não consigo despachar, né? Não consegui encontrar o magistrado, não estou conseguindo ser atendido num balcão virtual, né? Então, são novidades que a gente está trazendo. Mas é importante a gente registrar que nos últimos anos nós fomos 21 vezes ao CNJ, exatamente para o combate ao judiciário, à morosidade do judiciário. A gente quer um judiciário célere, transparente. A gente quer ter acesso ao judiciário. A gente quer conseguir despachar. Isso faz parte das nossas prerrogativas, faz parte dos nossos direitos. A gente está com o PCA aberto agora no CNJ, possibilitando, requerendo que haja atendimento da advocacia num prazo razoável, né? Então, são vários projetos que a gente tem, mas é importante a gente dizer, Gabriel, que quem me conhece sabe que eu tenho um compromisso com a verdade e eu não gosto de demagogias, né? Então, eu não estou dizendo a morosidade do judiciário é um problema
internacional. É um problema internacional. Então, todos os países e estados estão estudando como combater essa morosidade, como ter um tribunal mais célere, mais eficiente. Então, vamos continuar indo quantas vezes forem necessárias ao CNJ, fazendo protestos, fazendo o que for preciso para defender a advocacia. E quem me conhece sabe que isso é verdade, né? Até porque quando estive no exercício raro da presidência nesse prazo, já mostrei o legado que estava deixando e o compromisso que tinha com a advocacia pernambucana. Foi eu que estava lá na LEP pedindo não fechamento de comarca. Fui eu que estava com o presidente Fernando assinando os procedimentos no CNJ, indo lá despachar. Então, nós temos esse serviço prestado e provamos, né, que vamos à luta quantas vezes forem necessárias. Mas eu não vou usar de demagogia para dizer que próximo ano vamos resolver. Né? Tem muita gente que chega de 3 em 3 anos para vender terreno na Lua. Né? Não, vamos resolver, vai estar tudo maravilhoso. É muito importante a advocacia ficar consciente e acompanhar as propostas reais e execuíveis. Né? Sem demagogia e sem venda de terrenos na Lua, nós vamos continuar combatendo. Sabemos que tem muito que ser feito. Né? E acreditamos que a proposta da Central de Celeridade e do Reclame Aqui pode ajudar ainda mais nas idas ao CNJ, nos protestos, seja o que for, e nos diálogos, que nós acreditamos bastante no diálogo também, para a construção de soluções colaborativas. Tem um aqui que achei fofinho, assim, deve ser um aluno. A professora Ingrid, sou seu aluno e gostaria de saber o seguinte: como a FDR lhe inspira nessa eleição? Então, um coraçãozinho. Eu tenho muito orgulho em ser professora. Veja. Roberto Moura. Eu tenho um abraço, querido. Eu tenho muito orgulho de ser professora. Sou professora de Direito Civil desde 2002 da Universidade Federal de Pernambuco. Professora concursada. Me dediquei muito para passar nesse concurso. Estudei muito. Foi luta e tenho muito orgulho. E eu queria dizer um pouco sobre a honra de ser professora de uma das melhores faculdades do mundo, né? Mas principalmente numa faculdade que preza muito pela inclusão. Hoje em dia nós temos o respeito às cotas raciais em 50% na Federal de Pernambuco, no curso de Direito. Então, imagine, nós temos a cota racial, temos a cota para PCD, então nós temos um ambiente que representa a sociedade como um todo. Isso possibilita que a gente crie uma empatia lado a lado das pessoas que a gente convive. Pense mais, pense melhor, pense nos outros. Isso também é direito. Quando a gente consegue entender a diversidade do mundo que a gente habita, né, que cada um tem uma necessidade, que advogado do sertão tem a sua necessidade de Serra Talhada, de Oricuri, de Petrolina, de Caruaru, cada um com as suas necessidades, a gente cria uma empatia maior. E eu tenho um orgulho enorme de ser professora. Acredito que é uma ciência que possibilita quebrar pontes, uma ciência também de transformação social, uma profissão que muito me orgulha. E eu acredito demais nessa nova geração de advogados e advogadas que está chegando. Uma geração comprometida com a ética, comprometida com a verdade. Né? Eu sei que eles se dedicam muito em tudo que fazem, por isso a gente pensou em propostas específicas também para a jovem advocacia e para o advogado autônomo. Né? Porque a jovem advocacia, eu tenho certeza, né, que vai ajudar muito na solidificação da nossa carreira jurídica. Quais mudanças você considera necessária no exame de ordem? Veja, o exame de ordem é muito importante. Nós temos hoje em dia, acho que 80 e pouco faculdades de direito só em Pernambuco. Né? E temos uma aprovação estimada no exame de ordem mais ou menos em 30%. Então, nós precisamos prezar por um ensino de qualidade para que todos aqueles estudantes de direito tenham as mesmas oportunidades. É a igualdade de oportunidade. Então, o exame de ordem possibilita que o advogado e a advogada demonstrem para a sociedade que eles estão preparados para exercer aquela profissão, que é uma profissão indispensável, que é uma profissão prevista na nossa Constituição como um baluarte do Estado Democrático de Direito. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade e muito preparo para prestar advocacia, né? Não existe democracia sem a nossa profissão. Então, o exame de ordem ele é importante, né? Ele tem que continuar para garantir que consigamos ter uma profissão segura, responsável e preparada para a manutenção dos direitos mais sensíveis na nossa sociedade. Qual a sua proposta para o fortalecimento da advocacia pública? Isso aqui eu achei legal.
Nossa, vê, a gente acredita que a advocacia pública ela é muito importante para o exercício profissional, muito importante para a manutenção dos direitos públicos, da ordem jurídica, do Estado democrático de direito. Nessa gestão, nós atuamos em algumas frentes, né? Primeiro, sempre oficiamos os órgãos, garantindo aí uma maior autonomia, sempre pugnando pela independência da carreira, pela possibilidade do advogado público exercer de forma sempre livre, né, recebimento de honorários, sempre atuamos lado a lado da advocacia pública. Nessa gestão, nós atuamos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, isso é um ponto muito importante que eu gostaria de mencionar, porque o Tribunal de Contas tinha um entendimento que o advogado ele poderia ser responsabilizado pelos seus pareceres e entendimentos. Né? E nós atuamos junto ao Tribunal de Contas do Estado para garantir essa independência intelectual e a profissão do advogado público. E conseguimos a aprovação da súmula número 20, que garante a impossibilidade dos advogados serem responsabilizados pessoalmente pelos seus pareceres e entendimentos. Então, já foi um grande legado que nós deixamos aí para a advocacia como um todo, principalmente para a advocacia pública, e não poder ser responsabilizado pelos seus pareceres, pelos seus entendimentos, né? Nós queremos fortalecer a advocacia pública, nós queremos fortalecer, inclusive, a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, né, que tem uma atuação indispensável na questão de manutenção de direitos sociais e de direitos humanos. Aí eu queria pedir licença, né, só para falar sobre uma causa que nós da OAB de Pernambuco defendemos, que é a regulamentação da advocacia dativa. O que é a advocacia dativa? Quando você está em alguma comarca que não existe um defensor, o juiz ele vai nomear um advogado para prestar aquele atendimento e possibilitando que os atos continuem ocorrendo, que a audiência ocorra, que você tenha defesa, que você tenha advogado constituído, que você não siga sem a representação necessária. Nós, no final da gestão passada com Bruno Batista, conseguimos aprovar uma lei em Pernambuco disciplinando a advocacia dativa, porque é importante, né, ela vai ajudar nas comarcas onde não há um advogado, né, e possibilitar que haja essa efetivação. E os advogados que prestam a advocacia dativa, eles vão poder receber a sua contribuição devida e não passar por inseguranças se vão receber ou não honorários, quando seria e como seria. Então, eu também tenho um compromisso de não só fortalecer a advocacia pública, mas fortalecer a defensoria pública, que é muito importante. Queremos mais defensores, queremos fortalecer a carreira, né, dar mais autonomia, mais força, mas também queremos, faz parte da nossa proposta, lutar pela regulamentação da advocacia dativa para que a justiça não falhe em nenhum canto do estado de Pernambuco. Ingrid, qual legado gostaria de deixar caso seja eleita presidente da OAB Pernambuco? Eu quero deixar um legado de construção colaborativa de um mundo, de uma advocacia mais representativa e forte. Eu quero demonstrar que é possível. Tá aqui, já é realização de um sonho. A advocacia pernambucana é muito forte, aguerrida, né? E nós acreditamos que o nosso legado, além de ter uma etapa histórica vencida, né? Elegermos aí a primeira candidata, a primeira mulher presidente da OAB, mudar aquele quadro que fica no prédio da OAB. Recentemente, a filha de Fabiana, uma amiga minha que é advogada, entrou e disse: mamãe, por que não temos mulheres como presidentes da OAB? A gente às vezes nem entende como isso é representativo para as próximas gerações, mas faz parte da construção de um mundo mais representativo. E a gente quer deixar um legado de tecnologia, inovação, combate à exploração e à precarização da advocacia e fortalecimento da advocacia pernambucana. Eu vou aqui trazer uma que é legal também, que o pessoal, foram várias que se repetem, né? Eu acho que essa aqui encaixa. De que forma a OAB pode contribuir mais ativamente para a defesa dos direitos humanos? Nós temos uma comissão muito atuante, né? Temos várias comissões, temos a Comissão de Direito Social, da Assistência Social e temos a Comissão de Direitos Humanos, né? Que garante aí uma atuação da nossa instituição em casos de violação de direitos humanos, obviamente, né? Quando atuamos recentemente num caso de uma criança que infelizmente, né, drasticamente foi assassinada próximo a uma comunidade indígena. Então a gente tenta levar a OAB para participar dessas questões sociais, né? E o que é que a gente quer fazer na próxima gestão?
Hoje nós temos essas comissões que têm esse foco, mas a gente quer criar uma Procuradoria de Defesa dos Direitos Humanos, seguindo o que já há em outras seccionais, possibilitando que a gente tenha estrutura para atuar nesses casos. Todos na OAB de Pernambuco somos voluntários, né? Somos todos voluntários, mas a gente quer trazer uma profissionalização maior e uma estrutura maior para aquele advogado e advogada que estará na comissão poder ir em loco, dentro de uma comunidade, atuar de forma mais significativa. Então teremos não só a Procuradoria de Defesa de Honorários, mas a Procuradoria de Direitos Humanos também na próxima gestão. Gente, muita gente fez a pergunta com relação ao acolhimento de advogados e jovens recém-formados, mas vale a pena deixar aqui, mas já foi respondida, que é a questão dos 5 anos, né, que você falou de uma proposta, né? 5 anos, também temos, nessa gestão nós inauguramos o Banco de Talentos, que fomenta a empregabilidade dos advogados, é uma plataforma desenvolvida pela OAB de Pernambuco, todo mundo pode entrar lá no nosso site, cadastrar o seu currículo, para ver as vagas e oportunidades de emprego, de parceria, né? O Banco de Talentos, temos a Feira de Empregabilidade, onde pegamos as oportunidades e colocamos à disposição em uma feira de empregabilidade dentro da OAB de Pernambuco. Isso acontece a cada semestre. Cursos de início da advocacia, né, como cobrar honorários, etc. e tal. E como propostas para os jovens advogados e advogadas, nós temos a isenção, né, a anuidade zerada pelos 5 primeiros anos do exercício profissional. Essa proposta é nossa. Além de manter a menor anuidade do país, nós temos os 5 primeiros anos com anuidade zerada para o advogado e advogada, o endereço fiscal gratuito, o kit presença digital, que vai ajudar o advogado a montar o seu escritório, sua logo, seu e-mail. Temos o núcleo da advocacia empreendedora, o Conecta UAB e principalmente o núcleo de inteligência artificial, que vai ajudar o advogado, né, a ter estrutura, a ter acesso a peças, a jurisprudência de uma forma mais organizada. Então, a gente tem pacotes e propostas para a advocacia como um todo, principalmente o advogado sênior. Vamos lançar agora, nessa semana, as propostas para a advocacia sênior, né? Não só questão de farmácias, etc. Teremos algumas propostas específicas, mas temos um pacote especial para a jovem advocacia e para o advogado autônomo, que é aquele que mais precisa da assistência da nossa instituição. Ingrid, eu queria... Muita coisa para falar, eu tô correndo para dar tempo. Eu queria justamente agradecer aqui a tua vinda até aqui. Queria que tu deixasse umas considerações finais aí para quem tá nos assistindo até agora. E agradecer tua vinda de verdade. Adorei saber muito aqui, saber mais sobre a advocacia, sobre questões dos nossos direitos também, né? Porque o mais interessante, o mais legal, eu vou ser bem sincero, é que a gente, como no dia a dia... quando eu falo com alguns amigos, a gente vai conversar com os candidatos a presidente da OAB e tal, aí a galera faz, pô, mas isso pra mim, que sou humano, que não sou advogado. Muda o quê? Muda o quê? Assim, pô, mas muda tanta coisa. Quando a gente sabe do que tá sendo falado aqui, muda tanta coisa, porque são questões sociais que hoje você entende mais. Quando se entra num caso grave, assim, que aconteceu nacional no Brasil, você entende o porquê a OAB tá ali. Qual o papel dela naquele momento, de como você fiscalizar e pressionar de alguma forma para que aquilo ali, para que aqueles direitos ali sejam garantidos. Então, assim, com toda certeza é muito legal para quem está assistindo, da nossa audiência, saber mais informações como essa. Então eu te agradeço demais por ter vindo até aqui. Deixa as tuas considerações finais para a galera que está assistindo e para os advogados, né? Afinal, a eleição tá logo aí, né? Pessoal, que oportunidade estar aqui com todos vocês. Tem um livro que eu acho super interessante, que é Como os Advogados Salvaram o Mundo. É importante a gente ver em cada momento histórico como nós, advogados e advogadas, nos dedicamos para ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada. E isso é importante. Mesmo sendo uma eleição da OAB, a sociedade se envolve. Porque a OAB é uma instituição forte. A sociedade sabe que quando precisar, a OAB vai estar lá garantindo o Estado democrático, pugnando contra injustiças, protegendo os direitos humanos. Então a gente tem um legado muito forte aí para toda a sociedade. Eu estou muito feliz em estar passando por uma eleição histórica
na OAB de Pernambuco. Sou muito grata de confiar na advocacia pernambucana, grata em confiar em 27 dos presidentes que me apoiaram para estar aqui nesse momento, grata por representar a advocacia do Sertão, por ter uma chapa representativa, por termos paridade, por termos 30% formados aí por pessoas representantes do estado de Pernambuco. Eu acredito realmente que a gente pode fazer mais pela advocacia, né? Tem uma história de dedicação, a valorização. Eu que estava lá, defendendo as prerrogativas, lutando pela defesa dos honorários, me dedicando diuturnamente para a valorização da nossa classe. E a gente vai fazer muito mais. E a gente vai fazer isso de forma colaborativa. Quem me conhece sabe que eu tenho um compromisso com a verdade, sabe que as nossas propostas, elas são reais, são exequíveis, são sérias, né? Eu tenho um legado para deixar para a advocacia pernambucana. Eu queria contar com a confiança de todos e todas para a gente ter uma eleição histórica no dia 18 de novembro. Eu costumo dizer que no dia 18 de novembro a gente vai votar 100, porque seremos, sem dúvida, 100% da advocacia pernambucana. Não é uma vitória de Ingrid, é uma vitória do Cais ao Sertão. É uma vitória de Laudicea, nossa candidata de Afogados de Tabira, que está como candidata ao Conselho Federal. De Alan de Serra Talhada, é uma vitória de Garanhuns, de Oricuri, de Araripina, todo mundo que está na nossa chapa. É uma vitória da jovem advocacia, da mulher advogada, da advocacia completa do nosso estado. Eu estou muito confiante, muito motivada e com os melhores propósitos para fazer mais a advocacia pernambucana. Então, no dia 18 de novembro, vota 100 e vamos fazer história em Pernambuco, fazendo jus ao pioneirismo do nosso estado. Obrigada pela oportunidade, pessoal. Professora, obrigado demais por ter vindo. Agradeço de verdade. demais. Agradeço. Você que está acompanhando até aqui, não deixe de seguir também, né? Ingrid, do @ aí tá na tela. Estamos colocando o Instagram. E você que acompanha nosso podcast, fica de olho. Geralmente a gente tem toda semana, mas quinta-feira a gente tá aqui de volta com mais um candidato à presidência da OAB. Vamos embora conversar. Te agradeço demais. Todo o sucesso do mundo para você e equipe. O pessoal é muito legal. A gente já conhecia alguns. Então, obrigado, de verdade. É isso aí. Obrigada, pessoal. Valeu, galera. Você que acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like. Você tá falando nesse momento no ao vivo, então você tá no chat ao vivo, mas logo, logo o vídeo vai ficar upado e você deixa teu comentário lá, participa, interage, que a gente tá sempre por aqui. Quinta-feira a gente tá de volta. Obrigado de verdade. Valeu, tamo junto.